Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Na verdade, nos últimos anos, nós já tivemos algumas iniciativas de congregar todas as pessoas que participam ou participaram diretamente aqui da disciplina, sejam como egressos de residência, seja como egressos de fellows, seja como egressos de pós-graduação. Então, a ideia desta iniciativa agora, tanto com a criação do grupo de WhatsApp, como com esta reunião sendo transmitida, é justamente progressivamente estreitar os laços com cada um dos senhores que já participaram aqui. Além disso, nós estamos numa época bem diferente do mundo, né? Nessa época do coronavírus, em que boa parte das nossas reuniões, que eram presenciais, se tornaram virtuais. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia, nós continuaremos tendo, como já sempre tivemos, todos os senhores sabem, as reuniões de quarta e sexta-feira. Então, essas reuniões são reuniões para os residentes, voltadas principalmente para os nossos residentes, mas que vão persistir por forma virtual por enquanto, e que vão ser transmitidas uma vez por mês, em tese, a primeira quarta-feira do mês, das 8 horas da manhã até as 9 horas da manhã, de forma virtual para todos os senhores que quiserem acessar. Então, isso vai sendo divulgado. A nossa ideia é que, mesmo pós-coronavírus, nós mantenhamos essas reuniões com essas interações até para sempre, na verdade. A ideia é que a gente comece, essa vai ser a primeira, mas a ideia é que tenhamos uma vez por mês, na primeira quarta-feira do mês, em tese, a gente vai ter que adaptar às vezes, das 8 às 9, essa reunião virtual. É uma forma, é um canal de comunicação, além do canal do WhatsApp, e a ideia é que todos somos da mesma casa. Então, a ideia é que todos continuem sendo da mesma casa, tenham a casa aberta para tudo, para discutir caso, para interagir, para participar de eventos internos e para teses, eventualmente, para protocolos de pesquisa conjuntos e assim por diante. Então, eu queria, nesta primeira reunião, qual é a ideia? Como nós montamos a reunião? Nós teremos uma aula de 20 minutos do professor Ricardo Terra, que vai falar sobre cirurgia minimamente invasiva, e nós preparamos 2 casos. Nós achamos que, em princípio, é mais provável, pelo tempo, que nós discutamos apenas um dos casos. Se der tempo, nós mostramos o segundo caso também, se não, mostramos isso em outra ocasião. Como temos muitos participantes, se todos usarem o microfone, talvez isso dificulte muito a dinâmica da reunião. Então, a ideia é que, preferencialmente, os comentários ou perguntas sejam feitos através de chat. E vocês escrevem, fazem as perguntas e assim por diante. Então, eu queria novamente dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, agradeço a presença de cada um de vocês, e eu acho que isso aqui, na verdade, é um embrião de grandes ideias. Eu acredito que desta maior interação com todos, ao longo do tempo, isso vai gerar muitos frutos para todos nós. Eu acho que tem uma avenida aberta de oportunidades para todos nós. Então, eu vou, sem mais delongas, vou passar a palavra ao Terra para que inicie a sua apresentação. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que essa é uma ideia antiga que a gente já tinha de juntar todos os nossos ex-residentes e ex-doutorandos. E assim, o mal da nossa pandemia foi o isolamento, mas, de certa forma, isso facilitou essa aproximação virtual que é tão importante para nós. Eu peço para que todos sempre deixem os microfones desligados e que as perguntas elas sejam feitas ao final da apresentação, mas preferencialmente via chat, tá? Como o professor colocou. Pode passar, Fábio? Nós vamos falar sobre cirurgia minimamente invasiva. O tema é um tema, para mim, pessoalmente, muito importante, mas vocês vão ver que também é um tema que a nossa disciplina sempre esteve na vanguarda e é um tema muito importante para todos nós. Pode passar?
Eu tenho aqui alguns conflitos de interesse, pode passar. E o objetivo dessa apresentação é justamente falar sobre o desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva no mundo, no Brasil e aqui dentro da disciplina. A gente vai tentar traçar um paralelo do desenvolvimento da minimamente invasiva no mundo e aqui na nossa disciplina. Próximo. Como todos sabem, a toracoscopia, o conceito de cirurgia minimamente invasiva não é novo. Já em 1910 já tem descrições disso. Eu vou citar coisas básicas, porque a gente também tem os nossos residentes. Então, como nós temos bastante residentes, vocês vão ver que eu vou abordar também as coisas de uma forma básica, mas o conceito de videocirurgia, o conceito de cirurgia minimamente invasiva, como a toracoscopia, já vem desde 1910. Né? Olhar por um buraquinho com uma fonte de luz foi descrito por Jacobeus para tratamento da tuberculose no início do século passado. Mas essa técnica ela realmente ganhou impulso nos anos 90, 1990, pelo desenvolvimento tanto das fibras ópticas, o material de vídeo, né, as câmeras, as microcâmeras e grampeadores. E foi isso que permitiu a realização de procedimentos mais complexos. Então, o grande avanço na videocirurgia, ou na cirurgia minimamente invasiva, aconteceu a partir da década de 90. Próximo. E a nossa disciplina, ela tem um grande número de publicações em cirurgia minimamente invasiva. Fazendo uma breve revisão da nossa literatura, a gente vê que já em 97 a gente tinha publicações, o professor Fábio, o professor Paulo, publicando o uso da videocirurgia para dissecção da da artéria mamária para cirurgias de coronária. Esse trabalho do Ribas, que foi publicado em 97, junto com o Laerte, com o Vereb, que está aí também online, Dr. Hélio, sobre toracoscopia em crianças, próximo. E vários trabalhos, então, foram publicados sobre pleura de cirurgias realizadas durante os anos 90, então saíram aqui nos anos 2000. Eu quero ressaltar esse trabalho que está também do Ribas, com o Vereb, o Paulo Cardoso é coautor, e também o Dr. Richard Light. Esse trabalho da experiência de 15 anos talvez seja um dos trabalhos mais citados da nossa disciplina. Esse trabalho foi um trabalho seminal na videocirurgia e deve ser relembrado como algo muito importante e que tem muitas citações até hoje. Pode passar? E a partir desse momento, não só a videocirurgia começou a ser usada para pleura no grupo, mas também para outras coisas. Aqui a gente vê um exemplo da videopericardioscopia, que o professor Paulo publicou em 2001, depois novas atualizações do método em 2007, próximo. E também procedimentos que começaram a aumentar em complexidade. Esse também é um trabalho bastante relevante do grupo, que foi publicado em 2000, que fala sobre a ressecção de tumores mediastinais por toracoscopia. A gente vê que a maioria dos procedimentos foram procedimentos mais simples, grande parte deles diagnóstico, mas na tabela da direita a gente vê que já havia ressecções de tumores neurogênicos, ressecção de timomas, e demonstrando então que ao longo do tempo houve um aumento da complexidade da realização dos procedimentos realizados por cirurgia minimamente invasiva. Próximo. Eu acho que aí é um ponto importantíssimo para a nossa cirurgia minimamente invasiva, que foi o desenvolvimento da simpatectomia. Aqui é um dos primeiros trabalhos do grupo, que foi em 2003, em que o Ribas descreveu os resultados de 378 pacientes operados, e isso abriu uma avenida de pesquisa aqui dentro do grupo, culminou com esse livro, mas são vários estudos, isso vai ser abordado numa próxima aula pelo próprio Ribas, mas a simpatectomia talvez tenha sido uma das maiores disseminadoras da videocirurgia pelo país. Apesar de ser um procedimento de relativa baixa complexidade, por isso mesmo, foi algo que abriu a porta da videocirurgia para o país como um todo, além de apenas para procedimentos simples de diagnóstico de pleura. Próximo. E até
Na cirurgia robótica, a gente vê o uso da simpatectomia. Isso aqui é um precursor dos robôs modernos, né? O ISOP, que era um robô que ele segurava a câmera e respondia a comandos verbais. Isso foi também tema de tese de um dos nossos ex-doutorandos, o Dr. Rua, em que foi feito o uso da câmera robótica para a realização de simpatectomias. Próximo. Isso, a minimamente invasiva, então, ao longo dos anos 2000, se estendeu, como eu estava dizendo, para vários outros procedimentos. Então, além da simpatectomia, a gente vê para aqui a correção do pectus excavatum, próximo. A gente vê para o tratamento do quilotórax também, publicação do professor Paulo em 2011, próximo. E finalmente, a gente vê um aumento da complexidade para pacientes que eram submetidos à decorticação, e a gente vê ao longo dos anos, isso foi uma publicação nossa de 2012, como houve uma mudança no perfil dos pacientes operados com empiema, que em 2002 eram a grande maioria aqui, a lista preta, a barra preta, eram por cirurgia aberta versus a barra branca, que era cirurgia por vídeo, e a gente vê que por volta de 2005 para 2006 houve uma inversão disso, e praticamente hoje todos os pacientes com empiema são operados por via minimamente invasiva, mesmo casos mais avançados. Próximo. E aí fica a pergunta das ressecções pulmonares, porque essa realmente esse talvez tenha sido o grande desafio para a cirurgia minimamente invasiva. Próximo. E curiosamente, o primeiro relato de uma ressecção, de uma lobectomia por vídeo, é de 1992, pelo Dr. Roviaro, um cirurgião italiano. E a despeito dessa publicação, a gente vê que ao longo dos anos 90, as lobectomias por vídeo não decolaram. E talvez um dos maiores motivos disso, próximo, seja esse ensaio clínico randomizado que foi publicado em 1995 pelo Dr. Kirby, com cirurgiões importantes, a gente vê o Dr. Michael Mack, Landronot e Thomas Rice, no qual eles compararam a lobectomia por vídeo com a lobectomia aberta. Foi um estudo pequeno, com 30 pacientes para cirurgia aberta e 25 pacientes para cirurgia por vídeo, e eles não acharam nenhuma diferença em termos de duração do tempo de drenagem, tempo de internação hospitalar ou dor. E eles até colocaram uma coisa muito estranha no abstract, assim, na conclusão, que hoje em dia não seria nem possível colocar, porque não foi avaliado e não foi uma conclusão do estudo, mas eles escrevem que a cirurgia vídeo assistida expunha os pacientes a um risco maior, sendo que não foi isso também que foi observado no estudo, visto que os resultados foram iguais. Esse estudo tem um viés enorme, porque os pacientes que foram submetidos à cirurgia minimamente invasiva, na verdade, receberam uma toracotomia, às vezes até com um afastador, e eles só colocavam a câmera pelo local, pela incisão. Então, realmente não era de se esperar uma grande diferença entre os grupos. Próximo. É muito improvável, né? Isso a população médica de cirurgia torácica achou improvável que um procedimento minimamente invasivo, como esse da direita, fosse igual a esse procedimento à esquerda, em que você tem secção muscular, abertura de costelas e tudo mais. E, a despeito desse ensaio clínico randomizado que mostrava que foi negativo, alguns cirurgiões continuaram evoluindo com a técnica minimamente invasiva. Próximo. E aí eu queria citar esse trabalho, que foi um trabalho seminal, publicado pelo McKenna em 2006, no qual ele mostrou uma experiência de 1.100 casos de lobectomia por vídeo. E não só os 1.100 casos, mas os resultados que ele mostrou eram bastante diferentes do que o que a gente via na época. Então, a maioria dos pacientes dele tinham tido, pelo menos mais de 50%, tinham tido alta em até 3 dias, o que na época era algo muito fora do padrão, visto que a maioria dos pacientes, pelo menos no Brasil e mesmo Europa, em grande parte dos centros americanos, recebiam alta a partir do 5º PO. Então, isso foi uma quebra de paradigma e chamou muita atenção e voltou, então, a atenção da comunidade cirúrgica para a cirurgia minimamente invasiva nas ressecções pulmonares. Próximo.
A nossa primeira lobectomia por vídeo foi feita aqui no HC em 2007. A técnica ainda era bastante rudimentar, então fica bastante difícil. Eu sei que vocês não estão vendo o vídeo rodando aqui, a transmissão é sempre pior, mas basicamente mostra que a gente ainda estava engatinhando na técnica, mas o que também favoreceu não só a literatura aí com esse trabalho do McKenna, mas a gente vê que a melhoria dos equipamentos de vídeo e dos grampeadores também impulsionou essa próxima. Pode ir passando várias vezes. Pode ir passando, impulsionou o crescimento dessa técnica. Mais um. Em 2010, nós fizemos o nosso primeiro curso, a gente conseguiu adquirir rapidamente aqui na USP experiência com a cirurgia de ressecção pulmonar por vídeo, e fizemos o primeiro curso em 2010. Esse foi o primeiro curso assim voltado para a lobectomia por vídeo, com parte teórica, com parte prática aqui no INCOR, no nosso centro de treinamento. A gente já vê aí algumas figuras, eu estou ali, o Pedro, o Samano, e esse curso foi bastante importante para alavancar a disseminação do conhecimento sobre lobectomia por vídeo. Próximo. Bem, e aí o que a gente viu que na literatura foi que começou-se a construir, então, a partir desse trabalho do McKenna, um corpo de evidência mais robusto. Vários estudos comparativos começaram a ser publicados, e eu destaco esse do Banco de Dados Europeu, que foi um estudo que fez um pareamento por propensity scores e comparou a cirurgia aberta versus a cirurgia por vídeo, 2.700 pacientes pareados para cada lado. E esse estudo ele foi muito relevante porque pela primeira vez demonstrou, vejam ali onde está grifado, uma redução na mortalidade associada à cirurgia, que foi 1,9% na cirurgia aberta versus 1% na cirurgia por vídeo. Próximo. E isso foi, então, um dos trabalhos que mais deu suporte ao uso da técnica minimamente invasiva. E no Brasil? A gente teve o primeiro estudo relevante, que foi o VATS Brasil, que nós publicamos, a Tamara também foi uma das coautoras comigo, com um grupo de vários cirurgiões brasileiros, os resultados de 649 pacientes submetidos à lobectomia por vídeo no país. Próximo. Os resultados foram bastante razoáveis. A gente vê aqui a nossa mortalidade de 2%, que está no meio entre o da STS de 0,94 e do Premier, que é um banco de dados real life americano, com 2,7%, considerando que grande parte desses pacientes incluídos estavam na curva de aprendizado dos cirurgiões. Próximo. E a gente vê também que no Brasil existe uma diferença pequena em termos de qual é o tipo de complicação que a gente observa pós-operatória. A gente vê nos estudos americanos, vejam no banco de dados da STS e da STS, como uma arritmia, no caso da STS, é o dobro da arritmia que a gente observa no Brasil. Enquanto empiema, no Brasil, é muito mais frequente. E isso provavelmente se deve ao maior número de pacientes com doenças granulomatosas. Próximo. E esse é o trabalho mais relevante que a gente publicou no país, que foi usando o banco de dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, no qual a gente comparou a semelhança daquele estudo da Sociedade Europeia, a cirurgia por vídeo versus a cirurgia aberta para ressecções anatômicas, utilizando scores de propensão. Então, a gente fez um estudo com 890 pacientes e observamos que o número de complicações, tanto totais como as complicações cardiopulmonares, foram mais frequentes no grupo aberto quando comparado ao grupo minimamente invasivo. Próximo. E um dado interessante foi que a diferença de efeito foi mais evidente nos pacientes com doença benigna. E isso, inclusive, é um achado novo, que foi motivo de outras pesquisas que estão em curso agora dentro da disciplina, inclusive conduzido pela Mariana Schettini, que é uma das nossas egressas também, e foi motivo, inclusive, de prêmio no último Congresso Europeu. Um trabalho avaliando a comparação de desfechos em doença benigna versus maligna. Próximo. E para finalizar a questão da vídeo,
Eu queria ressaltar esse outro estudo, que foi uma enquete feita entre os cirurgiões torácicos brasileiros, para entender qual é a impressão e a percepção a respeito da cirurgia minimamente invasiva. Foram 224 respostas, próximo, e a gente observa que no Brasil a cirurgia minimamente invasiva ela ainda está bastante centralizada em cidades grandes e em centros que tenham um grande volume de lobectomias. Próximo. E esse gráfico talvez seja o mais interessante desse trabalho que a gente publicou, porque ele mostra a diferença de percepção entre quem faz vídeo e quem não faz vídeo. Nós fizemos a pergunta, por que você acha que quem não faz vídeo não faz? Aquelas pessoas que já estão com a videocirurgia na sua prática clínica dizem que é por falta de material, por falta de dinheiro, por falta de logística. Mas quando você pergunta para quem efetivamente não faz, a resposta foi diferente. A maioria respondeu que é por dificuldade técnica. Próximo. E isso bate com esse outro trabalho publicado pelos americanos, no qual a gente vê, no lado esquerdo, no gráfico da esquerda, a porcentagem de VATs realizadas no hospital. Então, vocês vejam que quanto mais claro o azul, maior a porcentagem de VATs. E no gráfico da direita, a gente vê a disponibilidade do material de VATs. Isso mostra que não existe correlação entre disponibilidade de material e a realização da vídeo. Isso tem muito mais a ver com a expertise. Próximo. Bem, essa questão do desenvolvimento da expertise de VATs, ela esbarra com o assunto final que eu vou comentar, que é a robótica. Por quê? Porque a cirurgia por vídeo, apesar de ela ter evoluído muito em termos de ótica e grampeadores, os instrumentais são muito semelhantes ao que o Jacobeus usava. É uma pinça comprida que você tem uma articulação numa ponta e na outra. A robótica ela vem para agregar muito, apesar de ela não ter sido desenvolvida originalmente para como um material com o objetivo de ter maior destreza, ela foi desenvolvida para que houvesse a telecirurgia. A gente vê que os robôs cirúrgicos acabaram sendo desenvolvidos muito mais ao longo do tempo, agora mais recente, como material que permite uma manipulação muito melhor de tecidos e com muito mais precisão. Próximo. E esse trabalho, apesar da gente já ter robôs desde início do ano 2000, na cirurgia torácica, assim como aquele trabalho do Makina talvez tenha chamado muita atenção para a lobectomia por vídeo, esse trabalho do Serfolio chamou muita atenção para a cirurgia robótica. O Serfolio, que todos conhecem, um cirurgião que tinha um volume muito grande de cirurgia aberta, era contra a videocirurgia, ele, a partir do ano 2010, migrou completamente para a cirurgia robótica e publicou os primeiros estudos. Esse estudo foi talvez o mais relevante, publicado também no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, em 2011, e ele mostrou com 106 casos comparados com 318 pacientes que ele tinha operado no ano anterior por cirurgia convencional, um tempo de drenagem muito menor, um tempo de internação muito menor e uma morbidade realmente inferior. Esses dados, com tempo de drenagem de 1 dia e meio, tempo de internação de 2 dias, mortalidade zero em 100 casos, foi o que realmente chamou muita atenção da comunidade cirúrgica para, então, a cirurgia robótica que estava começando. Próximo. Aqui na USP, a primeira cirurgia robótica foi feita em 2015. Vejam aí a gente fazendo a simulação para o primeiro caso. O nosso primeiro modelo aí foi o Herbert, que está deitado aí, mas a gente não operou, foi só essa simulação. A gente viu o professor Paulo ali também orientando. E, próximo. Em 2016, a gente publicou a nossa primeira experiência com os 10 casos iniciais, que fizeram parte da nossa análise interina de segurança. Esses pacientes tiveram uma evolução muito boa, assim como era já publicado na literatura. A maioria deles teve alta em até 72 horas, como vocês podem ver na tabela. O único problema ainda naquele momento era um grande tempo de cirurgia. Próximo. E a literatura na cirurgia robótica continua evoluindo também. Esse trabalho do Daniel Oh, que foi publicado em 2017, já mostra
um crescimento de 7% para 17% em termos de número de cirurgias robóticas, de lobectomias robóticas realizadas nos Estados Unidos, de acordo com o banco de dados Premier. Próximo. E esse estudo também mostrou, quando comparado a robótica com a cirurgia aberta, uma redução de mortalidade na cirurgia robótica. A gente vê ali de 2,2 na cirurgia aberta para 1,3 na cirurgia robótica. Isso por scores de propensão. E quando comparado a cirurgia robótica versus a cirurgia por vídeo, não foi possível detectar diferença em termos de mortalidade, mas a gente já vê uma redução em termos de morbidade. Então, a literatura vem evoluindo. Próximo. Nós, em 2019, publicamos a experiência, que hoje é a maior experiência da América Latina, com 200 casos, hoje já estão mais de 500, próximo. Mas o que é muito interessante é ver esses dados, né, desse trabalho, que é um estudo observacional, foram 164 ressecções anatômicas pulmonares, e a gente vê uma mortalidade muito baixa, de 0,6%, tempo mediano de internação de 3 dias e 20% de morbidade. Próximo. Próximo. Esse crescimento da cirurgia robótica dentro do grupo culminou o ano passado, quando a gente fez esse Masterclass, que foi o primeiro Masterclass internacional de cirurgia robótica. A gente reuniu as grandes lideranças da cirurgia robótica nacional e 2 convidados internacionais, dando um pontapé aí para uma disseminação, à semelhança do que foi feito com a videocirurgia ao longo de toda a nossa história, a disseminação do conhecimento sobre essa técnica. Próximo. Esse é um estudo que vai ser publicado em breve, que é um ensaio clínico randomizado, próximo, no qual a gente comparou os desfechos de 90 dias da cirurgia robótica versus a cirurgia por vídeo para lobectomia pulmonar, próximo. Foi um estudo pequeno, com 37 casos robóticos versus 39 vídeo, próximo. E o que a gente encontrou basicamente foi uma redução significativa no número de readmissões em 90 dias. A gente vê uma diferença em termos de número de complicações, uma diferença absoluta. Isso não deu significâncias estatísticas, mas infelizmente o estudo é pequeno, então isso realmente não teria poder estatístico para determinar. Próximo. Mas isso já nos deixa entender que existe uma tendência a melhores resultados com a cirurgia robótica. Próximo. Nós fizemos análise de custo, isso também é um estudo que a Juliana, nossa assistente, também está ajudando muito a conduzir, e apresentamos isso na STS ano passado, mostrando que, a despeito de o que nós imaginamos que a robótica seja muito mais caro, isso não aconteceu. Os números da cirurgia robótica foram muito semelhantes aos custos da cirurgia por vídeo. Próximo. E daí saíram diversos estudos do nosso grupo sobre a cirurgia robótica em situações mais complexas, tratamento do câncer de pulmão, do timoma, segmentectomias, próximo. E, inclusive, com procedimentos mais complexos, como as broncoplastias. Então, o que a gente vê, isso aí vai ser uma opinião pessoal, é que a cirurgia robótica, ela ganha muito em simplificação dos procedimentos mais complexos. Então, se tumores centrais, segmentectomias, broncoplastias, que são possíveis de serem realizadas certamente por videotoracoscopia, ficam muito mais fáceis quando realizados por cirurgia robótica. Como vocês podem ver aí, a passagem dos fios, etc. A gente já tem 10 broncoplastias robóticas, isso vai ser tema de um paper que está sendo escrito pelo Dr. Pedro, que agora está também nosso egresso, que está lá em Salvador, e a técnica em si se transforma em algo que é viável e acessível a todo mundo. Próximo. E agora é o nosso grande desafio, né? A cirurgia minimamente invasiva, ela iniciou no grupo, como eu mostrei, para as ressecções pulmonares em 2010, então até 2009 a gente ensinava os residentes com uma foto à esquerda. Em 2014 tivemos já que migrar para ensinar os residentes a fazer cirurgia por vídeo. Próximo. E agora a gente está com um novo desafio, que é entender como que vamos implantar a cirurgia robótica para os residentes dentro do contexto aqui do nosso hospital, que é um hospital de ensino. Próximo.
Então, concluindo, a gente vê que a cirurgia minimamente invasiva evoluiu muito rapidamente nesses últimos 30 anos. É muito curioso a gente ver aquele trabalho que foi publicado pelo nosso grupo sobre cirurgia mediastinal. O tempo mediano de internação dos pacientes era de 5 dias. Isso já por vídeo. E agora, após a robótica, a gente vê o tempo de internação mediano de 2 dias, quer dizer, menos da metade. Isso não foi só a técnica que mudou, foi todo o contexto minimamente invasivo que mudou. E a gente vê que a nossa disciplina incorporou essas novas técnicas e se manteve sempre na fronteira do conhecimento, desde o início, lá na década de 90. E agora nós temos que ficar atentos aos próximos desafios, que vão envolver a digitalização da cirurgia e o uso da inteligência artificial. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo e a gente vai avaliar se teve algumas perguntas no chat. Parabéns, Terra. Acho que foi uma ótima apresentação. O que eu gostaria de comentar é em relação à questão do aprendizado, né? Quer dizer, eu sou da geração que começou só com cirurgia aberta, o vídeo apareceu, e como você comentou, o vídeo ele acrescentou muito quando se pensou em simpatectomia, quando se pensou em intervenções sobre a pleura, no tratamento do pneumotórax, recidivante e outras. Mas, pelo tipo de instrumental grosseiro, que demorou muito tempo para progredir, ele não é tão fácil o aprendizado para lobectomias, em especial para coisas mais trabalhosas e mais delicadas do ponto de vista cirúrgico. Quando eu comecei a utilizar o robô, eu senti muito mais facilidade. Eu achei que o aprendizado com o robô, pelo tipo de instrumento que tem, pelo fato de ser visão 3D, pelo fato de ser um material muito já de início muito mais delicado do que a de vídeo ainda hoje, eu achei muito mais simples e muito mais seguro, na verdade, para procedimentos de grande porte. Claro, para procedimentos de pleura, simpatectomia, obviamente isso não se aplica. E um outro dado que eu acho interessante, que eu gostaria de comentar, em relação aos grampeadores. Eu lembro quando a gente começou a fazer grampeadores, teve trabalhos que nós fizemos até em cães, aqui há muito tempo atrás, quando o grampeador iniciou no Brasil, o grampeador aberto ainda. Nós fizemos um trabalho comparativo de sutura brônquica em cães, comparando sutura aberta versus grampeador, e logo na sequência relatamos uma experiência de uso em lobectomias, e tinha muita crítica na ocasião de vários serviços, dizendo que não precisava, que o grampeador era muito caro, que encarecia muito a cirurgia e que era totalmente desnecessário. Naquela ocasião, até poderia ser pensado, poxa, mas será que precisa mesmo? Nós sabemos fazer tão bem a céu aberto, mas certamente é um progresso que leva a outro, né? Então, o fato de surgir os grampeadores progredirem, apesar de eu ainda achar que eles ainda são meio um trambolho, vamos assim dizer, acho que ainda tem que progredir bem mais, acho que já progrediu muito, mas o grampeador ainda é, em parte, uma coisa meio grosseira dentro da cirurgia, mas ela possibilitou os passos seguintes, quer dizer, se não houvesse o grampeador, seria muito difícil fazer lobectomia por vídeo, e se não houvesse grampeador, seria muito difícil fazer lobectomia por robô. Então, é um passo que muitas vezes quem está lá na frente, quem está desenvolvendo o produto na indústria, está vendo o que vai acontecer em 10 anos, em 15 anos. E às vezes o cirurgião do dia a dia está vendo só o que está acontecendo hoje e, portanto, não percebe tanto a implicação disso de médio e longo prazo. Eu gostaria de, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta ao Terra, por favor, se manifeste agora, e porque nós vamos passar para um caso, nós já pelo horário vamos certamente apresentar um caso só, e daqui a pouquinho eu passo para o Fábio Minamoto para apresentar esse caso. Se alguém quiser se manifestar, por favor, o faça agora. Bom, nós vamos passar ao caso, e aí também, na medida que vai andando o caso, podem ser feitos, como é um caso de minimamente invasiva, os comentários que vierem a ser feitos servem provavelmente para a aula também. Bom dia, eu sou Priscila, sou R4 da cirurgia torácica e vou dar continuidade com a apresentação do caso clínico. 67 anos, do sexo feminino e do lar.
Em novembro de 2010, ela foi submetida a uma lobectomia superior direita no INCOR por um adenocarcinoma de pulmão, era um T2 na época, N0, e manteve o segmento no ambulatório do HC de 2010 e 2012. Durante esse segmento, foi visto em 2012 um nódulo no lobo inferior direito. Então, foi a paciente encaminhada ao ICESP para prosseguir a investigação juntamente com a oncologia clínica. De antecedentes, ela tinha um tabagismo, na época que era ainda atual, 7 a 9 cigarros por dia, com a carga tabágica total de 43 anos maço. Ela também tinha depressão e não tinha nenhum antecedente de doença pulmonar além do DPLC. Não tinha tuberculose, não tinha história de radiação torácica e nem de cirurgias pulmonares. Vale ressaltar que essa paciente não fez nenhum tratamento adjuvante, só a cirurgia mesmo. E no exame físico, ela tinha um bom estado geral, tinha um ECOG 0, um exame cardiopulmonar sem alterações e um exame abdominal sem alterações também. De medicação, usava apenas amitriptilina, 25 mg dia para depressão. E o anatomopatológico da cirurgia que ela fez em 2010 foi de um adenocarcinoma primário de pulmão. Tinha o padrão predominantemente papilífero, com 2,8 centímetros, e tinha invasão da pleura visceral. E na tomografia de tórax de 2012, onde foi visto inicialmente o segundo nódulo pulmonar, foi visto um nódulo de 1,7 no lobo inferior direito. E outro nódulo de 1,3 também. Tinham 2 nódulos. Bom, ela foi encaminhada, esse é o raio-x, na verdade, desculpa, do pós-operatório dela em 2010 e o raio-x de 2012, próxima ocasião. A gente tinha a imagem da tomografia também. Essa turma é de quando, Fábio? Essa é de 2012. Junho de 2012. Ok, você quer só ressaltar o achado? Bom, ela tem vários vidros foscos, na verdade, em ambas as bases pulmonares, e tem o nódulo aí. É o maior nódulo de 1,7, que foi o que mais chamou a atenção inicialmente. Priscila, só recordando, foi feita a lobectomia em 2010, não é isso? Isso, exatamente. E tinha alguma imagem, essa imagem já aparecia de que forma em 2010? Então, eu não tinha nenhuma tomografia prévia no sistema e inicialmente não foi vista essa imagem. Ela manteve o segmento com tomografia e radiografia de tórax e essa imagem não tinha sido vista inicialmente. A primeira vez que ela foi vista foi realmente em junho de 2012. Tá bom, então em princípio é uma imagem que não existia e em 2 anos depois apareceu essa imagem, não é? Isso, isso. Ok. Pode seguir com a sua apresentação. Só uma coisa, Priscila, na ocasião, ela chegou a ser cogitada ou discutida algum tipo de adjuvância, porque ela tinha invasão linfática, invasão pleural, ou Não. passou batido? Então, não tem esse relato no prontuário.
Mas, a princípio, não chegaram não tem relato de ter discutido a adjuvância para ela. Ela manteve o segmento no HC na época. Ok. Conosco ou com a pneumo? Com a Com a doutora? gente. Com a gente. Ok. Com a gente, isso. Bom, e aí a gente parte para a primeira discussão, né? Se nessa ocasião onde foi visto esses dois nódulos no lobo inferior, qual que seria a conduta seguinte, né? Se a gente partiria direto para uma biópsia percutânea, uma biópsia cirúrgica, se manteríamos o segmento desses nódulos, ou se faríamos o PET ou alguma conduta associada nessas aí já explicitadas. Eu vou dar a opinião, assim, acho que é um ponto importante. O nódulo, ele é principalmente um nódulo semissólido, certo? A imagem é difícil a gente ver pela transmissão, mas ele é um nódulo que é um nódulo aparentemente mais semissólido. Pela maioria dos guidelines, o ideal de um nódulo semissólido é que, se você está o vendo pela primeira vez, principalmente se ele teve um aparecimento relativamente recente, é que você repita essa tomografia, porque não é incomum que esses nódulos desapareçam. Então, nesse momento, pensando que essa é a primeira tomo, que essas lesões são múltiplas opacidades em vidro despolido, e uma que é um pouco mais consistente aqui, se ela aparecesse, a minha tendência seria repetir essa tomografia em 2 a 3 meses, porque, sendo um novo primário, o fato de ser um nódulo semissólido não me pioraria, a espera não me pioraria o prognóstico do paciente, e a gente sabe que em muitos casos isso pode diminuir. Então, essa seria a minha tendência. Terra, eu tenho uma dúvida. Para seguir esses vidros despolidos de forma ambulatorial, existe alguma evidência robusta hoje em que você possa ir seguindo esse paciente a cada trimestre ou semestre e se guiar pela porcentagem de solidez que ele vai tendo? Considerando que, fenotipicamente, só o vidro despolido, ele pode ter em vários lugares e você não vai ficar criando ressecção pulmonar o tempo todo, biopsiando esse pulmão o tempo todo. Existe agora algum intermediário nesse sentido, uma vez que a PET é um exame caro, só pode esquentar a área sólida, etc., mas não traz nenhum benefício. Só com a tomografia? Essa é uma pergunta muito boa, e isso existe mais evidência robusta agora por causa dos múltiplos estudos de screening, né, de rastreamento de câncer de pulmão que vem saindo, que nos dão mais segurança para acompanhar esses casos. Então, pacientes que têm lesões que são puramente em vidro despolido, eles podem ser acompanhados, se essa lesão for principalmente menor do que 2 centímetros, até anualmente, porque a taxa de crescimento, e mesmo que mais ou menos 20 a 30% desses pacientes possam ter uma solidificação ao longo do tempo, ou um crescimento, isso acontece ao longo de muitos meses ou anos. Então, é seguro você fazer o acompanhamento se a lesão for exclusivamente em vidro fosco. Quando você tem uma lesão que ela é mista, né, ela tem vidro despolido e área sólida, a porcentagem da área sólida influencia. A gente até conversou disso na semana passada. Mais de 50% é uma lesão de risco maior, né? Então, os guidelines de acompanhamento existem vários. Tem o da Fleischner, tem o próprio Langheads, que depende do contexto que você está, você pode usar para isso. E aí o acompanhamento, ele geralmente costuma ser com intervalos mais curtos. E, obviamente, se for um nódulo muito suspeito num paciente que é potencialmente cirúrgico, um nódulo em vidro despolido ou nódulo semissólido que se mantém após a primeira tomografia de 3 meses, ele é altamente suspeito para câncer de pulmão. Obrigado, respondeu muito contente. O que fez, Priscila? Bom, então, dando sequência,
foi optado por fazer uma biópsia percutânea na época, e o AP veio com a ausência de neoplasia, tá? Foi uma área focal de alterações celulares, como se houvesse um corpo estranho nessa topografia, mas negativo para neoplasia. E foi feito também um PET, que não teve captação em nenhum dos nódulos pulmonares. Ela só teve uma captação numa área de fratura de arco costal, mas que não tinha relação com a lesão e nem com a cirurgia prévia. Bom, então, ela manteve o segmento no ICESP. Nesse momento, ela já estava seguindo com a pneumo, com a cirurgia torácica e com a oncologia clínica também. E ambas as especialidades discutiram, na verdade, o que deveria ser feito a partir dessa biópsia, né, que veio negativa para neoplasia. Ela já tinha, na época, uma espirometria com a função pulmonar bem limítrofe mesmo, um CVF de 62%, uma VF1 de 54% e uma relação de 86%, e um DLCO de 13,6%. Então, em maio de 2013, a discussão, na verdade, era se manteria o segmento pela persistência das imagens ou se partiria para uma biópsia cirúrgica ou até uma bilobectomia, uma pneumonia de complementação. Mas ela tinha uma função pulmonar proibitiva para bilobectomia. Então, em reunião multidisciplinar com a pneumo, a oncologia e a cirurgia torácica, foi optado por fazer uma nova biópsia, dessa vez biópsia cirúrgica por vídeo. Só que em julho de 2013, a tomografia acabou vindo com remissão da lesão, então o procedimento foi suspenso. E aí ela manteve novamente o segmento radiológico até 2016, quando surgiu uma nova lesão em S6 à esquerda, no segmento 6 à esquerda. Priscila, essa foi a tomografia que mostrou. Desculpa. Em algum momento pediram CEA dela? Não tem CEA, não. Esse é um exame bobo que a gente não valoriza muito, mas nesses adenocarcinomas, quando eles recidivam, muitas vezes ajuda. Não é um exame que a gente devia pensar um pouco mais nele. Ricardo, mas é um CEA específico ou é o total? Não, CEA total. Faz para colo, é uma coisa. Não, porque uma vez eu li, não me recordo agora, que era o CEA, talvez o 19,9, mais específico, que é também marcador de mama. Por isso que eu estou perguntando. Aí você já perguntou demais. Eu, quando tenho eu peço CEA, né? As 3 letrinhas é capuz. Eu valorizo isso porque eu também já li, mas eu não foi uma coisa mais ilustrada, então eu não estou sabendo se é um pouquinho mais de especificidade. Era bom depois a gente ver isso, como talvez ajude no futuro. Veja, faz parte muitas vezes das diretrizes. Eu tenho quase que certeza que se a gente for no NCCN, acho que nem aparece, ou talvez tenha uma pequena menção a isso. Mas é um exame que é tão simples de fazer, qualquer laboratório faz, que ele, por exemplo, se vem um CEA alto, não precisa nem estar estourado nessa senhora, você já fica, muda o raciocínio, entende? Essa que é a verdade. Ele negativo não vai acontecer nada, mas com ele positivo muda o raciocínio. E essa, então, é a nova tomo, né? É a tomo de 2016 que mostrou o cisto, a imagem cística inicialmente, né? Então, as imagens que ela tinha no lobo inferior direito foram mantidas de vidro fosco, algumas alterações retráteis também, mas surgiu essa formação cística com conteúdo aéreo e paredes espessadas no segmento superior do lobo inferior esquerdo, que media 0,6 centímetros na ocasião. E a gente tem também... Eu acho que fica bem claro que as alterações são inflamatórias, né? Acho que dá uma passada do outro lado, né? Do lado direito. Uhum. Essa paciente foi investigada para vasculite, alguma coisa nessa área, autoimune? Porque tem umas lesões necróticas. A única coisa que poderia ter esse padrão seria um paciente com pneumoconiose com artrite reumatoide, que seria Kaplan, né? Mas no caso
pode ser vasculite, um ANCA ou mesmo um FAM positivo também mostraria nesse sentido. Não esquecer que essa paciente tem um monóxido alterado, ela tem uma doença mista. Do ponto de vista da restrição que ela tem, não dá para saber se é só por obstrução do tabagismo, não dá para saber se é restrição por uma doença associada por pneumopatia intersticial. Acho que essa é uma paciente que tem mosaico, uma associação de doenças. Não, ela não foi investigada para outras doenças, não, sistêmicas, não. Eu queria dar uma parte só, lembrar que essas lesões, sobretudo à direita, vocês observam que a broncopatia, especialmente o bronco à direita, é maior do que a esquerda, é diferente, isso é muito característico de aspiração. Então, uma coisa é um paciente de POC, esses pacientes frequentemente têm algum grau de distúrbio de deglutição, ela é de 1952, tem 50, tem 67. Ela tem 67 agora. É um paciente que eu acho que tem que sempre lembrar sobre todas essas alterações inflamatórias à direita. Quanto a essa cavidade cistoide pequena aí à esquerda, vamos ver o que aconteceu depois. Não esquecer... Desculpa. Eu quero chamar a atenção para essa cavidade. Essa imagem, diferentemente da outra, é uma imagem que é altamente suspeita para neoplasia. Existe, inclusive, se vale a pena todos depois checarem, tem alguns trabalhos recentes que mostram a associação dessas lesões císticas com neoplasia. Então, não é incomum você ver uma lesão como essa cística e que associado está a neoplasia. Às vezes você tem cistos até maiores do que esse. Quando você vê espessamento irregular da parede, como é o caso aqui, vocês vejam que a parte é uma bolinha direitinho, o cisto, mas em volta é irregular, ou às vezes até ao contrário, a borda externa é regular, mas por dentro você vê irregularidades, a probabilidade de neoplasia é bem alta. Então, essa, diferentemente da outra, seria uma lesão que eu ficaria mais desconfiado. Terra, além disso que você disse, já tem evidência que só o vidro despolido primário produz essa cistos, mas metástase também faz isso, né? É verdade. Bom. Então, novamente, a gente levou esse novo achado para a discussão, né? Se seria indicada uma biópsia percutânea nessa lesão cística, uma biópsia cirúrgica, ou se novamente a gente faria segmento. Mas acho que o doutor Terra já discutiu esse ponto também. Bom, foi optado inicialmente por manter segmento radiológico trimestral, pelas equipes da oncologia clínica e da pneumologia. Nessa época, a gente não estava seguindo a paciente. Quando aquele nódulo do lobo inferior direito veio negativo para neoplasia, a gente encaminhou ela para segmento exclusivo com a oncologia e ela manteve com a pneumo pelo DPOC e pelo quadro de tabagismo para tentar a cessação. Então, eles optaram por manter o segmento dessa lesão cística. E em maio de 2017, essa lesão mudou o aspecto. Ela, na verdade, passou a ser uma lesão sólida, com crescimento lento, ela passou para 0,8 centímetros, e então solicitaram avaliação para a gente. E solicitaram também biópsia percutânea, concomitante. A tomografia de tórax de maio de 2017 já mostrou que era um nódulo sólido, medindo 0,8, né? Era uma lesão cística inicialmente de 0,6 e mudou o aspecto. E a biópsia percutânea veio com adenocarcinoma pulmonar, de padrões acinal e lepídico. Aqui, novamente, a espirometria dela, a função pulmonar, que era realmente ruim, teve uma pior ainda em relação a 2013. E ela tinha uma ergospirometria também, com o VO2 de 14,5. E o VCO2 de 37. Se a gente mostra a tomografia nova, que mudou o aspecto, ou se a gente pode seguir para a cirurgia. Acho que pode seguir. Eu queria só fazer um comentário antes da gente seguir. É o seguinte, a gente vê que as condutas que foram tomadas foram opostas ao que a gente discutiu aqui. E isso, nós temos que entender que é fácil olhar retrospectivamente. O conhecimento em 2012... quanto ao acompanhamento de eventuais lesões semissólidas, era completamente diferente do conhecimento que a gente tem hoje.
Então, provavelmente hoje a gente teria observado. Enquanto a questão da lesão cística, esse conhecimento foi um conhecimento que mudou ao longo do tempo também. Então, hoje, a gente observaria, não, a gente não observaria, a gente provavelmente teria feito a biópsia logo no início, enquanto que, no caso, a gente foi, ou enfim, quem acompanhou acreditou que não deveria ser uma lesão preocupante. Então, só reforçar essa questão do avanço que as coisas vão tendo. Aliás, Terra, nesse sentido, se a gente for observar, desde o momento que essa doente foi operada, se fosse hoje, fosse com o conhecimento atual que nós temos, o segmento dela teria sido totalmente diferente, talvez até as condutas totalmente diferentes. Primeiro, ela estaria sendo seguida não no nosso ambulatório, não pelos cirurgiões, mas dentro do contexto multidisciplinar por um oncopneumologista, alguma coisa assim, e talvez até teria recebido o tratamento neoadjuvante, ou isso pelo menos teria sido discutido, especialmente até sendo uma doente com doença pulmonar importante e tudo mais. Quer dizer, nesses 10 anos houve uma mudança muito grande e teve algum impacto na conduta que se adotou com essa paciente no passado. Sem dúvida. Nesse momento também entrou em discussão qual seria a melhor cirurgia para ser realizada nessa paciente, e por conta da função pulmonar, foi optado por fazer uma segmentectomia e não lobectomia. Ela tinha um PET também, que tinha uma captação baixa de 1,5 no nódulo pulmonar. E só assim, lembrar que ela tem o quê? Um risco moderado pelo 14,5 do VO2, e o VE/VCO2 dela também é um pouco alto. Ela tem um VE/VCO2 de 37. Isso é também um fator de risco. Quer dizer, essa paciente é uma paciente de risco moderado para alto, né? Só ressaltar isso. Sim, ela foi classificada como risco moderado, mas em discussão multidisciplinar, a pneumo acabaram optando pela segmentectomia mesmo. Em algum momento foi discutido na multidisciplinar ressecção por segmenté versus radioterapia localizada? Sim, foi discutido. Ela foi avaliada pela radioterapia também na época, e o pessoal da radioterapia só indicou a SBRT se ela não concordasse com a cirurgia. Então, entre a segmentectomia e a SBRT, foi optado pela cirurgia, a segmentectomia. E caso o paciente não concordasse, aí sim ela partiria para uma radioterapia. Mas o sentimento na época é que a rádio localizada produziria maior mal do que a ressecção? Houve alguma discussão baseada em experiência ou literatura? A literatura hoje mostra, e já mostrava, que assim, a cirurgia tem resultados melhores de longo prazo quando comparados à radiocirurgia. Isso tem estudo observacional, enfim, tem um corpo de evidência razoável. À exceção de pacientes acima de 75 anos, quando as causas competidoras de morte fazem com que os resultados se equalizem. Então, nesse caso específico de pacientes mais idosos, parece que existe uma certa equivalência dos resultados da cirurgia e da SBRT. Então, por isso que quando o paciente tem menos de 75 anos, sempre que possível se opera. Essa é a conduta. Nessa pergunta específica do se piora, por exemplo, a condição pulmonar, a experiência nossa é com quadros de fibrose, tá? Então, é no caso realmente de fibrose pulmonar. A gente já teve casos que foram catastróficos no ICESP, e a tendência é evitar, em pacientes com FIP, a realização da radiocirurgia. A minha insistência não é porque eu quero que a radiocirurgia ocupe o nosso lugar, mas no caso do vidro fosco, a gente sabe que é uma doença sistêmica, ou seja, aparecem outros nódulos ao evoluir da vida do paciente, e a ressecção pulmonar, uma hora, se torna um fator proibitivo, mesmo para pacientes com uma função razoável. Então, acho que temos que andar nesse sentido para fazer complementação no futuro para pacientes que vão ter que ser ressecados 2, 3, sei lá, outras vezes, dentro dessa dinâmica. Não esquecer que na última pizza
teve um caso, não me lembro de que grupo, que evoluiu exatamente com esse tipo de problema. E eles acabaram operando, fazendo radiointervenção no segundo ou terceiro nódulo do paciente. Então, acho que isso é um tópico que vai ficar muito muito evidente agora com o avanço que a gente teve no conhecimento do ouvido despolido. Né? Eu só queria pegar até um pouco um gancho nisso que o Espanha falou. Eu estou vendo o resultado desse PET e eu ficaria um pouco preocupado em operar o doente agora, sem verificar exatamente o que são esses nódulos pulmonares adicionais que aparecem aí no lobo inferior esquerdo e também no lobo inferior direito. SUV de 1.5, SUV de 1.3. Eu volto a repetir aquilo que eu sempre tenho dito. Esses pequenos nódulos de adenocarcinoma com captações próximas a 1,5, eles devem ser investigados, devem ser considerados. Então, não me lembro desses nódulos existirem antes. Eles estão existindo agora e tem essas captações, eu acho que eles precisariam ser investigados antes de se propor uma ressecção pulmonar nessa senhora, que já é uma doente de risco, uma reoperação com essa prova de função limítrofe, podendo se correr o risco de deixar tumor extenso para ela em outras partes do pulmão. Eu acho que vale a pena, antes de se pensar em operar, se investigar mais detalhadamente o que são esses nódulos adicionais. Bom, dando sequência ao estadiamento, ela fez ressonância de crânio também, que não tinha alterações. E aí foi a discussão que a gente acabou de ter, realmente, de qual seria o procedimento adequado para essa paciente na ocasião. Como já foi discutido, também passou por reunião multidisciplinar novamente essa paciente e foi optado pela segmentectomia mesmo, por conta da função pulmonar, o risco que ela tinha para uma ressecção maior. A gente tem um vídeo da cirurgia, que foi no dia 1º de dezembro de 2017, foi uma segmentectomia do S6 robótica. A gente tem bem padronizado os procedimentos todos de cirurgia robótica. Então, vocês vejam aí, a gente está levantando o pulmão cranialmente, a gente está usando uma plataforma SI, e começamos com a liberação do ligamento pulmonar. Vejam que a gente usa sempre o Maryland bipolar. Aí fica claro já o linfonodo da cadeia 9, a veia já também estava visível. Após a liberação da veia, a gente faz a tração anterior do pulmão, e aí a abertura do mediastino posterior. Vejam que a gente está aí acessando a veia pulmonar embaixo, vamos soltando a pleura mediastinal em direção à artéria pulmonar, e aí expondo, já começamos a expor o brônquio, né, o brônquio principal esquerdo e o brônquio do lobo inferior esquerdo. Já começa a ficar evidente também a artéria pulmonar aí embaixo. Então esse é o que a gente gosta de ver quando está nessa parte da cirurgia. E aí, feito isso, a gente voltou para a veia e já consegue identificar ali a veia para o segmento 6, a bifurcação da veia, né? Está bem visível aí. A gente já tinha removido um linfonodo que ficava entre a veia e o brônquio, então dá para passar bem a veia do segmento 6. Prosseguimos aí com a dissecção cranial, então aí está o brônquio embaixo, logo acima já aparece a artéria, e aí a gente faz a remoção dos linfonodos que ficam entre o brônquio e a artéria, os linfonodos da cadeia 10 e às vezes da cadeia 11, dependendo de quão profundo vai. Vejam que a dissecção bimanual facilita uma boa remoção do linfonodo. Eu vejo que no vídeo aqui que aparece tá razoável. Mas a gente resseca bem os linfonodos, e isso é fundamental para que tenha uma boa exposição dos vasos. Aí a gente já vê, olha, a artéria completamente dissecada, a artéria do segmento 6. Então, a veia a gente dissecou por baixo e a artéria do segmento 6 já está bem visível aí, a gente consegue identificar aí a fissura posterior ali soltando em cima, e aí a passagem, então, da artéria para o segmento 6.
Agora a gente vai identificar o brônquio, que vai para o segmento 6. Então, remove o pulmão que fica aí sobre o brônquio. E a gente já identifica exatamente onde ele se encontra. Agora, retraindo o pulmão inferiormente, o lobo inferior, a gente já vê bem a artéria pulmonar, que já estava dissecada por trás. Ela fica bem evidente pela frente. E a passagem do grampeador tem que ser assim, sem nenhuma resistência. Lembrando que é o auxiliar que passa o grampeador. E a comunicação entre quem está no console e quem é o auxiliar tem que ser muito boa, porque pode acontecer acidente se um puxar para um lado e o outro para o outro. Então, esse é um ponto muito importante da robótica. A gente já vê aí o brônquio, né? A gente já tinha dissecado o brônquio por trás, agora a gente identifica bem o brônquio pela frente, o brônquio do segmento 6, e a gente faz a passagem aí do grampeador também, mais uma vez, sem nenhuma resistência. E, finalmente, a ligadura da veia. A ligadura da veia é mais fácil de fazer por trás, então é só fazer a tração anterior do pulmão e a gente já vê a veia ali bem identificada. A passagem também sem dificuldades. E o grampeamento da veia do segmento 6. O plano intersegmentar, ele pode ser feito aí como a gente fez usando a endocianina. Como a gente já tem a ligadura dos vasos e você faz a injeção da endocianina, a endocianina marca qual que é a parte perfundida e qual é a não perfundida. A gente sabe que os vasos do segmento 6 estão ligados, então a parte não perfundida é o limite que a gente tem para a linha de corte. Então, a gente remove o que seria não perfundido, que é o segmento 6. Como vocês podem ver aí, a gente realizando. Colocação num saco. Acho que nesse vídeo a gente acabou, para questões de tempo, removendo tanto a linfadenectomia da cadeia 7 como da cadeia 5 e 6, mas a gente também faz isso de rotina. Então, esse é a descrição da cirurgia. E o anatomopatológico, no final? O AP veio realmente, confirmou adenocarcinoma invasivo, com padrão predominantemente acinar. Esse tumor, na verdade, ele tinha não tinha invasão da pleura e nem invasão vascular perineural, e nem de linfáticos. Então, e os linfonodos todos vieram negativos para a neoplasia também. E como que foi a evolução do paciente? Então, essa paciente, ela manteve o segmento no ICESP com a cirurgia torácica, oncologia clínica e pneumo. Não fez adjuvância novamente. E, enfim, mantendo o segmento até hoje. Sem evidência de doença. Também. E sem evidência de doença até o momento. Bom, legal. E esse é o fim desse caso. Algum comentário mais? Alguma pergunta que queira ser feita? Uma coisa que eu acho importante, professor, só é ressaltar que para esses pacientes aqui a cirurgia minimamente invasiva mais se aplica, né? Porque você tem menos complicações e os pacientes que estão mais propensos a complicações são os que, no fim das contas, se beneficiam mais. E eu vi uma pergunta ali do Federico sobre se a cirurgia robótica durante a pandemia. Durante a pandemia, Federico, a gente reduziu, infelizmente, muito o número de cirurgias, mas a gente ainda realiza algumas. Os cuidados básicos que a gente usa é a aspiração do conteúdo
do CO2. Então, a gente toma muito cuidado com a troca dos instrumentos e a gente, ao final da cirurgia, aspira todo o CO2 antes de retirar os instrumentos, de retirar a peça. E você tem filtros, né? Tem um dos aspiradores que tem um filtro, não me lembro o nome, eu posso te passar depois, mas que já filtra como um filtro EPA para aspiração. Então, o cuidado principal é esse. A gente tem feito todas as cirurgias paramentado, com máscara N95 e óculos. Bom, acho que esse caso foi bem ilustrativo. Essa questão, acho que foi muito boa essa discussão também entre cirurgia, radioterapia, num caso como esse, que já tinha sido operado previamente. E como o Terra acabou de frisar, acho que a cirurgia minimamente invasiva, ela tem uma morbidade baixa. Então, acho que ela é um método que deve ser muito considerado e deve ser sempre lembrado no tratamento desses doentes. Cada vez mais vai ser comum isso, né? A gente tem visto cada vez mais na prática clínica pacientes que você tem um tumor e que depois de algum tempo aparece outro tumor, a longevidade aumentou, o segmento também melhorou. Então, muitas vezes, os pacientes acabam sendo operados, acabam sendo tratados mais do que uma vez. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria dizer que, como nós comentamos logo no início, a ideia é que nós façamos uma reunião mensal. Então, todos já estão convidados para a próxima reunião de junho, no início de junho, e a ideia é que nós façamos isso, em princípio, meio ad eternum, né? Quer dizer, a ideia é que a gente vá perpetuando esse canal de comunicação e vá aperfeiçoando esse canal de comunicação ao longo do tempo. Todos nós vamos aprendendo a utilizar melhor esse sistema e todos nós vamos aprendendo melhor a interagir com esse sistema. E acho que isso é, como eu falei antes, e gostaria de frisar, acho que é um embrião de grandes coisas da disciplina como um todo, e a disciplina são todos os presentes e todos que por aqui passaram e que devem continuar passando, porque as portas estão abertas para todos os tipos de iniciativa conjunta. Muito obrigado a todos e boa semana para todos. Parabéns às apresentações também. Obrigado, um abraço, pessoal.